Olá amigos, tudo bem? Graça e paz. Para quem não me conhece, eu sou Flávio Teixeira. Hoje eu quero falar sobre uma grande pessoa. Para falar a verdade, nas últimas décadas houve apenas 3 grandes, notáveis homens. A saber, o primeiro, esse aqui, o Papa João II. A segunda pessoa notável, grandiosa, é o Nelson Mandela. E a terceira, que ainda está viva, é o reverendo Dr. Billy Graham. Sim, hoje vamos falar sobre ele. E já aproveitando que vamos falar de uma pessoa notável, grandiosa, eu já gostaria de pedir para você deixar o seu likezinho, para você já deixar um comentário acerca do que você conhece do Billy Graham. E se você ainda não conhece nada da sua história, acompanha este vídeo até o final. E não esqueça de deixar o seu comentário ou comente no vídeo acerca de um grande homem de Deus que você gostaria que fizéssemos aqui também um comentário neste canal, tá bom? Jesus said that there's rejoicing in heaven among the angels when one person comes to Christ. Et Jésus nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel. Before we can have world peace, we must have peace within our heart. Und bis wir Weltfrieden haben, müssen wir Frieden im eigenen Herzen haben. Come to the cross, venha à cruz, and be saved. E seja salvo. And if there's one thing I want you to take from this great park when you leave here today, it's this: God loves you. Who is this unique person that comes across the pages of history? There are many of you that need Christ. You need to receive Him in your heart. You need to come to the cross to find forgiveness, to find a new life. Now, who put that little voice in your heart? Cine a pus aceea micuță voce în inima ta? God. Dumnezeu. Billy Graham já pregou pessoalmente para mais pessoas do que qualquer pregador neste mundo. De acordo com a sua equipe, a partir do ano de 1993, mais de 2,5 milhões de pessoas foram à frente confessar a Cristo como seu único Senhor e Salvador. Já no ano de 2008, a audiência da Graham Lifetime, que incluiu na pesquisa que, juntamente com as cruzadas rádio e televisão, Billy Graham superou o número de 2,3 bilhões de pessoas que confessaram a Cristo Jesus através de suas ministrações. Permita um pouquinho falar sobre a juventude de Billy Graham. Billy, nossa, parece até que eu sou muito íntimo do cara agora. Oh. Ele nasceu numa fazenda leiteira em Charlotte, Carolina do Norte. Ainda na sua adolescência foi levado pelos seus pais à Associação de Igreja Presbiteriana Reformadas, Frank Graham e Moorcourt Graham. Seu pai e sua mãe mudaram para a denominação Batista Sulista no ano de 1934, durante um encontro presbiteriano. Conduzido pelo pastor Mordecai Graham, foi ordenado ao Ministério Batista Sulista no ano de 1939. Após terminar o ensino médio na escola Saron, é porque está escrito aqui em inglês, eu ia falar inglês, mas eu não quero falar inglês. Após terminar o ensino médio na escola Saron em maio de 1936, Graham foi cursar a faculdade na Bob Jones College, agora chamada de Universidade Bob Jones, localizada na cidade de Cleveland, no Tennessee. Mas achando que a escola de Cleveland seria um pouco irrelevante, ele se transferiu para o Instituto Bíblico da Flórida, hoje chamada de Faculdade Trinity da Flórida, e terminou a faculdade teológica na Faculdade de Winton, no estado de Illinois.
No ano de 1943, durante o tempo que esteve na faculdade de Yale, Graham afirmou que a Bíblia é a palavra infalível de Deus. Gente, isso aqui tá difícil. Logo após se formar na faculdade, ele foi pastorar uma igreja na Vila Western Springs. Ó, rapaz, gente. Não. Se eu continuar falando sobre os grandes homens de Deus, eu vou aprender a falar inglês rapidinho. E nessa pequena igreja onde ele pastoreou durante 18 meses, ele se filiou a uma organização chamada Mocidade para Cristo. A organização Mocidade para Cristo era responsável pela evangelização em massa de jovens e de militares durante a época da Segunda Guerra Mundial. Porém, antes dele se filiar a essa organização, Billy já havia pregado por todos os Estados Unidos, por algumas terras da Europa, e ele se tornou um grande evangelista do seu tempo nos Estados Unidos. Mas ainda no ano de 1943, Billy Graham se juntou a Henrietta Meyer, da primeira igreja batista de Hollywood. Pouca coisa não, hein? Ele ajudou bastante e criou o primeiro acampamento chamado de Forest Home Christian Camp, à margem do rio chamado Grande Urso, Big Bear, localizado no sudeste da Califórnia. Foi justamente no ano de 1943 que Billy Graham casou com Ruth Bell, que depois passou a se chamar Ruth Graham. Para quem não sabe, sua esposa é filha de um grande missionário presbiteriano que foi muito usado por Deus na China. O pai dela se chamava L. Nelson Bell, e sendo membro da igreja presbiteriana, com sua função missionária na China, ele conseguiu se destacar muito na igreja presbiteriana. Ele teve 5 filhos, 19 netos e 28 bisnetos. Pouca coisa não, hein? Os pais de Billy Graham se chamam Frank Graham e Annie Graham Lost, que foram grandes evangelistas, porém foi justamente no começo do ano de 1948 que Billy Graham começou a fazer as suas famosas cruzadas evangelísticas em massa, onde Billy Graham foi o primeiro a conseguir concentrar uma grande multidão em vários ginásios, coisa essa realizada somente quando era realizado grandes eventos esportivos. Mas Billy Graham, o único homem com sua voz, conseguia reunir uma massa enorme para ouvir a mensagem do Evangelho. O foco da sua mensagem sempre era: Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. A sua primeira grande cruzada, que aconteceu com um grande sucesso, foi no ano de 1959, onde surgiu um grande efeito para o crescimento do protestantismo em todo o mundo, tendo como uma grande consequência o aumento crescente de muitas igrejas. No período de 15 anos, várias igrejas começaram a se espalharem pelo mundo. A partir do ano de 1949, Graham saiu da escuridão, do anonimato, devido à influência de 2 principais jornalistas americanos da época. Pelo que eu entendi ao estudar a história de Billy Graham, um desses 2 jornalistas estavam presentes em uma das cruzadas de Billy Graham, e eles foram tocados, incendiados pela a palavra do Evangelho. Porém, até hoje não se sabe porque os 2 começaram a espalhar nos jornais as fotos, imagens e as cruzadas de Billy Graham. Bom, para nós que somos cristãos, nós sabemos, uma providência divina e a mão de Deus estava atuando na vida do jovem Billy Graham. Mas a partir do dia 24 de junho de 2005, ele iniciou o que seria sua última cruzada na América do Norte. Então permita só um pouquinho, eu vou falar aqui os lugares que Billy Graham passou, só para você tentar imaginar a quantidade de pessoas que o ministério de Billy Graham alcançou. Gente, você não faz ideia. Deixa eu ler aqui rapidinho. Em 1949, ele fez uma cruzada nos Estados Unidos, na cidade de Los Angeles. Em 1954, foi na Inglaterra, na cidade de Londres. Em 1955, foi na Escócia, na cidade de Glasgow. Em 1955, nos Estados Unidos, novamente, na cidade de Nova York. Em 1960, foi a vez do Brasil, Rio de Janeiro. E ainda em 1960, a França, na cidade de Paris, Austrália, Suíça, Alemanha,
Países Baixos, Suécia, Dinamarca, novamente em 1974, onde foi bem abalado a cidade novamente do Rio de Janeiro, no Brasil, em 1990, novamente nos Estados Unidos, e ainda na cidade de Argentina. E ainda no mesmo ano na cidade da Argentina, em 1995, foram várias cruzadas, a saber, no Porto Rico, Canadá, Estados Unidos. Em 1997, uma nova cruzada começou novamente pelos Estados Unidos. Aí foi São José, São Diego, e aí se prossegue ainda nos Estados Unidos, Pasadena, Nova York, e depois foi para o Canadá. E depois, novamente, ele voltou ao Brasil no ano de 2000, na cidade do Recife. Já no ano de 2006, ele foi para Angola e Filipinas. E novamente em 2006, ele volta novamente ao país dos Estados Unidos. Em 2008, ele volta novamente ao Brasil. E em 2010, a última cruzada, chamada Cruzada Esperança. Bem, na verdade, a Cruzada Esperança ela começou no ano de 2006 e daí ela só foi parar no ano de 2010. Porém, não podemos se esquecer que Billy Graham foi uma grande influência, porque Billy Graham conseguiu alcançar um lugar que poucos evangelistas, principalmente dos Estados Unidos, alcançaram. Ele conseguiu influenciar a vida de muitos políticos, principalmente de vários presidentes nos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, ele foi conselheiro de Bill Clinton e de toda a família Bush. E além disso, ele também teve ele pôde desfrutar de um grande relacionamento um pouquinho, sabe assim, restrito do ex-presidente Richard Nixon no ano de 1960, onde o ajudou fortemente na sua campanha política à presidência. Após a vitória de Nixon à presidência no ano de 1968, Graham foi conselheiro oficial do presidente, visitando com frequência a Casa Branca. E daí ele não parou mais de ser conselheiro dos presidentes dos Estados Unidos. Ele sofre de mal de Parkinson há mais de 15 anos, causado por acúmulo de fluido no seu cérebro. E com isso ele sofre também de pneumonia e osteoporose, ossos quebradiços, e recentemente revelado que ele sofre de câncer na próstata. Devido às suas doenças, Billy Graham entregou todo o cargo para o seu filho mais velho, chamado Frank Graham. Aqui nós vamos terminando pedindo mais uma vez, não esqueça de deixar o seu like. Se você gostou aqui dessa breve biografia da vida do maior evangelista do mundo, deixa o seu likezinho, comenta aí acerca de quem você gostaria que viéssemos aqui no canal e falasse também da vida de um outro homem de Deus que você conhece ou influenciou seu pai, ou que você ouviu falar mas ainda não conhece. Comenta aí. E lembrando que agora, dia 7 de novembro, foi aniversário desse grande homem de Deus chamado Billy Graham, que completou 99 anos de idade. Que Deus possa continuar fazendo com que a voz, a chamada ministerial desse homem, possa continuar incendiando o coração de muitos outros para ganhar muitas e muitas almas para o reino de Cristo Jesus. E uma das frases que, sabe, marcou, está gravada na minha mente ao estudar a biografia desse grande homem de Deus, foi uma frase que ele mesmo disse: algum dia você irá ouvir dizer que Billy Graham morreu. Pois bem, não acredite nisso, pois eu estarei mais vivo do que nunca. A única coisa que eu farei será mudar de endereço. Eu estarei para sempre desfrutando a presença de Deus. Então é isso aí, pessoal. Fiquem todos na paz de Cristo. Se puder, compartilhe esse vídeo. Graça e paz.